Bem-vindo ao canal Total Audiolivros. Conferências introdutórias sobre psicanálise, parte 2. Conferência 7. O conteúdo manifesto dos sonhos e os pensamentos oníricos latentes. Senhoras e senhores, como veem, nosso estudo das parapraxias não foi improfícuo. Graças a nossos esforços com elas, sujeitos a duas premissas que lhes expliquei, conseguimos duas coisas, e uma concepção da natureza dos elementos oníricos e uma técnica para interpretar sonhos. A concepção dos elementos oníricos nos diz serem eles coisas não originais, substitutos de alguma outra coisa desconhecida do sonhador, como a intenção de uma parapraxia, substitutos de algo cujo conhecimento está presente em quem sonhou, que lhe é, porém, inacessível. Temos a esperança de que será possível aplicar a mesma concepção a sonhos inteiros constituídos de tais elementos. Nossa técnica baseia-se em usar a associação livre para esses elementos, a fim de suscitar a emergência de outras estruturas substitutivas que nos possibilitarão atingir aquilo que se oculta de nossos olhos. Proponho, agora, que devemos introduzir uma modificação em nossa nomenclatura, o que nos dará maior liberdade de movimentos. Em vez de falar em oculto, inacessível ou não genuíno, adotemos a descrição correta e digamos inacessível para a consciência do sonhador ou inconsciente. Com isso quero dizer tão somente aquilo que pode acudir ao espírito dos senhores quando pensam em uma palavra que lhes escapou, ou na intenção perturbadora de uma parapraxia, ou seja, quero dizer apenas inconsciente no momento. Contrastando com esse aspecto, naturalmente podemos referir como inconscientes os elementos oníricos propriamente ditos e as ideias substitutivas que, através das associações com estes elementos, são de surgimento recente. Até aqui essa nomenclatura não envolve qualquer formulação teórica. Não se pode estabelecer objeção alguma ao uso da palavra inconsciente como descrição adequada e de fácil compreensão. Se estendemos ao sonho total nossa concepção a respeito de seus elementos isolados, procede que o sonho como um todo constitui um substituto deformado de alguma outra coisa, algo inconsciente, e que a tarefa de interpretar um sonho é descobrir esse material inconsciente. Disso logo resultam, entretanto, três regras importantes que devemos observar durante o trabalho de interpretação de sonhos. 1. Não devemos nos preocupar com aquilo que o sonho parece dizer-nos, seja compreensível ou absurdo, claro ou confuso, de vez que pode não ser o material inconsciente que estamos procurando. Uma evidente limitação desta regra forçosamente irá impor-se à nossa consideração, mais adiante. 2. Devemos restringir nosso trabalho à recordação das ideias substitutivas de cada elemento, não devemos refletir sobre elas, nem considerar se contém algo importante, e não devemos nos perturbar com o grau de divergência que elas apresentam em relação ao elemento onírico. 3. Precisamos aguardar até que o material inconsciente oculto, o qual procuramos, surja com espontaneidade, exatamente como a palavra esquecida Mônaco veio na experiência que descrevi. Agora, também, podemos compreender em que grau é indiferente o fato de muita ou pouca coisa do sonho ser lembrada, sobretudo se lembrada com precisão ou imprecisão. Pois o sonho recordado não é o material original e sim um seu substituto deformado, o qual, mediante a rememoração de outras imagens substitutivas, deve auxiliar-nos a nos aproximarmos do material original, a tornar consciente aquilo que no sonho é inconsciente. Se nossa lembrança foi imprecisa, portanto, causou simplesmente uma deformação a mais desse substituto, uma deformação que, porém, não se efetuou sem motivo. O trabalho de interpretar pode ser executado nos sonhos de cada um, ou nos sonhos de outras pessoas. Na realidade, aprende-se mais consigo mesmo, o processo impõe maior convicção. Se então fizermos uma tentativa, observaremos que algo se opõe ao nosso trabalho. É verdade que as ideias nos ocorrem, porém, não permitimos que todas elas sejam levadas em consideração, e influências de julgamentos e de escolhas se fazem sentir. No caso de uma ideia, podemos dizer a nós mesmos, não, isso não é importante, não tem cabimento aqui. No caso de outra ideia, e isso é demasiadamente sem sentido, e no caso de uma terceira, e isso é totalmente sem importância. E depois, somos capazes de observar como, com objeções dessa espécie, podemos encobrir ideias e finalmente rechaçá-las todas juntas, sem exceção, antes mesmo de se haverem tornado bastante claras. Assim,
Por um lado, nos aferramos muito àquela ideia que constitui o nosso ponto de partida, o próprio elemento onírico, e, por outro lado, interferimos no resultado das associações livres ao fazer a escolha. Se não somos nós mesmos enquanto interpretamos o sonho, se tomamos outra pessoa para que o interprete, adquirimos consciência muito nítida de mais um motivo que alegamos ao fazer essa seleção indevida, porque às vezes dizemos para nós, não, essa ideia é excessivamente desagradável, não quero ou não posso referi-la. Essas objeções constituem evidente ameaça ao êxito de nosso trabalho. Delas devemos nos resguardar, e em nosso próprio caso fazemos resolvendo não ceder a elas. Estando analisando o sonho de uma outra pessoa, estabelecemos como regra inviolável a pessoa não ocultar de nós ideia alguma, ainda que dê origem a uma das 4 objeções, de ser demasiado sem importância, ou sem sentido, ou de ser irrelevante, ou muito desagradável para ser referida. O sonhador promete obedecer à regra, e a seguir podemos ter o aborrecimento de verificar como ele cumpre mal o prometido, quando lhe surge a ocasião. Podemos explicar a nós mesmos o que se passa, de início, supondo que, malgrado a garantia peremptória, ele ainda não se compenetrou da razão de ser da associação livre, e talvez possamos ter a ideia de primeiro convencê-lo teoricamente, dando-lhe livros para que leia, ou enviando-o a conferências que o possam converter em adepto de nossos pontos de vista sobre a associação livre. Contudo, de um erro assim nos manteremos à distância. Basta considerarmos nosso próprio caso, do vigor de nossas convicções dificilmente se pode duvidar, afinal de contas as mesmas objeções se apresentam a determinadas ideias, e são afastadas apenas posteriormente, digamos, em segunda instância. Em vez de nos aborrecermos com a desobediência do sonhador, podemos lucrar com essas experiências aprendendo algo novo a partir delas, algo tanto mais importante quanto menos esperamos. Percebemos que o trabalho de interpretar sonhos é executado em presença de uma resistência que a ele se opõe e da qual as objeções críticas constituem manifestações. A resistência independe da convicção teórica daquele que sonhou. Com efeito, aprendemos ainda mais. Descobrimos que uma objeção crítica desse tipo jamais chega a mostrar-se justificada. Ao contrário, as ideias que as pessoas tentam suprimir dessa maneira invariavelmente se revelam as mais importantes e decisivas em nossa busca de material inconsciente. Na realidade, equivale a uma marca distintiva uma ideia acompanhar-se de uma objeção desse tipo. A referida resistência é algo inteiramente novo, e um fenômeno que encontramos calmamente em relação a nossas premissas, porém, um fenômeno que não se incluía entre as mesmas. O aparecimento desse novo fator em nossos cálculos nos alcança como determinada surpresa não de todo agradável. Logo suspeitamos que ela não irá tornar mais fácil nosso trabalho. Poderia desorientar-nos a ponto de abandonarmos nosso completo interesse pelos sonhos, já algo tão sem importância como um sonho e, como se não bastasse, todas essas dificuldades, em lugar de uma única técnica simples, sem rodeios. Em compensação, porém, as dificuldades podem precisamente agir como estímulo e fazer-nos suspeitar que o trabalho valerá a pena. Regularmente deparamos com a resistência ao tentarmos abrir caminho desde o substituto, que é o elemento onírico, até o material inconsciente oculto por trás dele. Podemos, assim, concluir que deve haver algo importante escondido por trás do substituto. Se não, para que servem as dificuldades que tentam manter em vigor o ocultamento? Se uma criança recusa abrir sua mão fechada, para mostrar o que tem escondido, podemos nos sentir seguros de que se trata de algo equívoco, algo que ela não devia ter. No momento em que introduzimos nos fatos em questão a ideia dinâmica de uma resistência, devemos simultaneamente refletir ser esse fator algo que varia em quantidade. Podem existir resistências maiores e menores, e estamos preparados para encontrar essas diferenças revelando-se também durante nosso trabalho. Talvez sejamos capazes de vincular essa experiência com outra que também encontramos durante o trabalho da interpretação de sonhos, se às vezes, apenas uma única resposta, ou não mais do que algumas, são requeridas para nos conduzirem desde o elemento onírico até o material inconsciente que nele se oculta, ao passo que em outras ocasiões, para se realizar isso, são necessárias longas cadeias de associações e a superação de muitas objeções críticas. Concluiremos que essas diferenças correspondem à variável magnitude da resistência, e certamente se verá que temos razão. Se a resistência é pequena, o substituto não pode estar muito distante do material inconsciente, contudo,
uma resistência maior significa que o material inconsciente está muito distorcido e que será longo o caminho que se estende desde o substituto ao material inconsciente. Talvez, agora, seja o momento de tomarmos um sonho e tentar aplicar-lhe nossa técnica, a fim de verificar se nossas expectativas se confirmam. Sim, no entanto, que sonho devemos escolher para essa finalidade? Os senhores não podem imaginar como julgo difícil decidir, nem sequer posso esclarecer a natureza de minhas dificuldades. Evidentemente deve haver sonhos que, em seu conjunto, foram sujeitos apenas a uma pequena deformação, e o melhor plano seria começar por eles. Entretanto, que sonhos foram menos deformados? Os inteligíveis e não confusos, dos quais já lhes apresentei 2 exemplos. Isso nos faria perder o rumo. A investigação mostra que tais sonhos foram sujeitos a um extraordinário grau de deformação. Se, entretanto, eu devesse não levar em conta exigências especiais e selecionasse um sonho a esmo, os senhores provavelmente ficariam muito desapontados. Talvez tivéssemos de observar ou gravar tamanha profusão de ideias, em resposta aos elementos oníricos isolados, que seríamos incapazes de estabelecer uma visão de conjunto do trabalho. Se tomamos nota por escrito de um sonho e então anotamos todas as ideias que emergem como resposta a ele, podemos verificar que essas ideias são muitas vezes mais longas do que o texto do sonho. O melhor plano, portanto, pareceria ser o de escolher alguns sonhos curtos para análise, quando cada um dos quais pelo menos nos dirá algo ou confirmará algum ponto. Decidiremos, assim, seguir esse rumo, a menos que a experiência talvez nos mostre onde realmente podemos encontrar sonhos que foram apenas ligeiramente deformados. No entanto, posso pensar em alguma outra coisa que nos tornará as coisas mais fáceis e algo, ademais, que está em nossa trajetória. Em vez de começarmos por interpretar sonhos completos, nos restringiremos a alguns elementos oníricos e descobriremos, em determinado número de exemplos, como esses podem ser explicados mediante a aplicação de nossa técnica. Uma senhora referiu que, quando criança, sonhava muito frequentemente que Deus usava na cabeça um chapéu de 3 bicos feito de papel. O que os senhores podem fazer com esse caso, sem o auxílio daquela que sonhou? Parece totalmente disparatado. Deixa, porém, de ser absurdo quando ouvirmos da senhora que ela costumava usar na cabeça um chapéu desse tipo, às refeições, quando era criança, porque nunca podia resistir ao desejo de dar olhadas furtivas aos pratos dos irmãos e irmãs para ver se eles não tinham ganho porções maiores que a sua. Assim, o chapéu se destinava a funcionar como um par de óculos de proteção. Isso, aliás, era uma parte das informações referentes à sua história, e foi fornecida sem qualquer dificuldade. A interpretação desse elemento e, ao mesmo tempo, de todo esse breve sonho foi feita com o auxílio de mais uma ideia que lhe ocorreu, quando ouvi dizer que Deus era onisciente e via tudo, disse, o sonho só pode significar que eu sabia tudo e via tudo, mesmo que procurassem me impedir. Parece que este exemplo é simples demais. Uma paciente, que se mostrava cética neste respeito, teve um longo sonho, no decorrer do qual algumas pessoas falavam acerca de meu livro sobre xistes 1905 e o elogiavam muito. Então surgiu algo referente a um canal, talvez um outro livro que mencionava um canal, ou então alguma coisa com canal, se ela não sabia, se era tudo tão indistinto. Sem dúvida os senhores tenderão a esperar que o elemento em canal, de vez que já era tão indistinto, seria inacessível à interpretação. Tem razão em suspeitar de uma dificuldade, porém a dificuldade não resulta da indistinção, tanto a dificuldade como a indistinção se originam de outra causa. Nada ocorreu a essa paciente em relação a canal, e eu obviamente não pude elucidá-lo. Pouco tempo depois, para dizer a verdade, no dia seguinte, disse-me que havia pensado em alguma coisa que podia ter algo a ver com o fato. Era, sim, um xiste que tinha ouvido. No vapor entre Dover e Calais, um conhecido autor entabulou conversação com um inglês. Este aproveitou a ocasião para citar a frase "e do sublime ao ridículo um paz". Do sublime ao ridículo não vai mais que um passo. Sim, respondeu o autor, Le Paz de Calais, em querendo dizer que havia pensado que a França era sublime e a Inglaterra, ridícula. Porém o Paz de Calais é um canal, o canal inglês na verdade, os estreitos de Dover.
Os senhores me perguntarão se penso que isso tinha algo a ver com o sonho. Penso que sim, certamente, e dá a solução do elemento enigmático do sonho. Poderão duvidar de que esse xiste, já antes de ocorrer o sonho, estava presente na qualidade de pensamento inconsciente, oculto por trás do elemento em canal? Podem os senhores supor que foi introduzido como invenção subsequente? A associação revelou o ceticismo que jaz oculto na admiração ostensiva da paciente, e sua resistência contra a revelação desse fato era sem dúvida a causa comum tanto de sua demora em fornecer a associação, como da indistinção do elemento onírico em referência. Considerem a relação entre o elemento onírico e seu terreno inconsciente, era como se fosse um fragmento desse terreno, uma alusão ao mesmo, tendo se tornado ininteligível ao ser isolado. Se, como parte de um sonho um tanto longo, um paciente sonhou que diversos membros de sua família estavam sentados em volta de uma mesa de formato especial, etc. Ocorreu-lhe, em relação à mesa, que ele tinha visto um móvel desse tipo quando visitava determinada família. Seus pensamentos continuaram revelando que havia um relacionamento peculiar entre pai e filho, nessa família, e logo acrescentou que o mesmo se passava, de fato, nas relações entre ele próprio e seu pai. Assim, a mesa passou a fazer parte do sonho a fim de assinalar esse paralelo. O sonhador há muito se havia familiarizado com os requisitos da interpretação de sonhos. Outras pessoas talvez pudessem fazer objeções a que detalhes tão triviais, como o formato de uma mesa, se tornassem objeto de investigação. Na realidade, porém, não consideramos que algo seja casual ou indiferente em um sonho, e esperamos obter informações precisamente a partir da explicação desses detalhes triviais e despropositados. Os senhores talvez também se sintam surpresos com o fato de que o pensamento de que a mesma coisa era verdadeira para nós e para eles deveria ter sido expresso, em especial, pela escolha da forma da mesa Tis. Isso, contudo, também se aclara quando os senhores se dão conta de que o nome da família em questão era Tischler, literalmente, marceneiro. Ao fazer seus parentes se sentarem a essa tis, ele estava dizendo que também eles eram Tischlers. Aliás, os senhores observarão quão inevitavelmente se é levado a ser indiscreto ao referir essas interpretações de sonhos. E perceberão que essa é uma das dificuldades a que aludi na escolha dos exemplos. Poderia facilmente ter escolhido um outro exemplo em lugar deste, provavelmente, porém, eu apenas teria evitado tal indiscrição e iria cometer uma outra. Parece haver chegado o momento para eu introduzir dois termos que poderíamos ter empregado há muito tempo. Descreveremos como conteúdo manifesto do sonho aquilo que a pessoa que sonhou realmente nos conta, e o material oculto, que esperamos encontrar acompanhando ideias que lhe acodem à mente, chamaremos de pensamentos oníricos latentes. Desse modo, consideramos aqui as relações entre o conteúdo manifesto do sonho e os pensamentos oníricos latentes conforme se mostrou nesses exemplos. Essas relações podem ser de muitas espécies diferentes. Nos exemplos A e B, o elemento manifesto também é um constituinte dos pensamentos latentes, embora sendo apenas uma pequena parte deles. Uma pequena porção da grande e complexa estrutura psíquica dos pensamentos oníricos inconscientes também conseguiu ter acesso ao sonho manifesto, um fragmento desses pensamentos ou, em outros casos, uma alusão aos mesmos, uma manchete, por assim dizer, ou uma abreviação em estilo telegráfico. É a atribuição do trabalho de interpretação reunir esses fragmentos ou essa alusão para completar um todo, o que foi conseguido de modo especialmente preciso no caso do exemplo B. Assim, uma forma da deformação que constitui a elaboração onírica é a substituição por um fragmento ou uma alusão. No exemplo C, pode-se observar outro tipo de relação, além deste, e a encontramos expressa em forma ainda mais pura e clara nos exemplos que se seguem. D. O sonhador estava puxando uma mulher, determinada mulher, conhecida sua, de detrás de uma cama. Ele mesmo encontrou o significado desse elemento onírico, partindo da primeira ideia que lhe ocorreu. Significava que estava manifestando sua preferência por essa mulher, e outro homem sonhou que seu irmão estava numa caixa casting. Em sua primeira resposta, casting foi substituída por anseca em armário, e a segunda deu a interpretação que seu irmão estava se restringindo skrank seeking. F. O sonhador subia ao cume de uma montanha de onde se descortinava uma paisagem extraordinariamente ampla.
Este sonho parece bastante racional e os senhores poderiam supor que não há o que interpretar nele, e que tudo quanto temos a fazer é interrogar sobre qual lembrança deu origem ao sonho e a razão de essa lembrança ter sido despertada. Enganar-se-iam, porém. Verificou-se que este sonho estava carecendo de uma interpretação, tanto quanto qualquer outro mais confuso. Pois não foi de nenhuma escalada de montanha que o homem se recordou, na realidade, pensou em um conhecido seu, editor de uma Rundschau, que tratava de nossas relações com as mais distantes regiões da Terra. Assim, o pensamento onírico latente era uma identificação desse homem com um Rundschauer. Aqui temos um novo tipo de relação entre os elementos oníricos manifesto e latente. O primeiro não é bem uma deformação do último, e sim uma representação deste, um retrato plástico, e seu ponto de partida se localiza nas palavras. Contudo, precisamente por esse motivo ele é, mais uma vez, uma deformação, porquanto de há muito temos esquecido de que imagem concreta a palavra se originou e, por conseguinte, deixamos de reconhecê-la quando substituída pela imagem. Quando os senhores consideram que o sonho manifesto é constituído predominantemente de imagens visuais, e mais raramente, de pensamentos e palavras, podem imaginar que importância se atribui a esse tipo de relação na construção dos sonhos. Os senhores também verão que assim, em face de um grande número de pensamentos abstratos, se torna possível criar quadros que funcionem como substitutos desses pensamentos no sonho manifesto, ao passo que simultaneamente se ajustam à finalidade de ocultar. Essa é a técnica das conhecidas figuras enigmáticas. Porque possuem essas figuras a aparência de serem brincadeiras, é um problema especial com o qual não precisamos nos envolver, por enquanto. Existe um quarto tipo de relação entre os elementos manifesto e latente, que devo continuar mantendo em segredo dos senhores até que cheguemos à sua palavra-chave ao tecermos considerações sobre a técnica. Mesmo assim não terei apresentado uma lista completa, porém, serve às nossas finalidades. Os senhores se sentem agora com coragem suficiente para se aventurarem a interpretar um sonho inteiro? Façamos a experiência, para verificar se estamos bem equipados para a tarefa. Naturalmente não selecionarei um dos mais obscuros, mesmo assim, será um sonho que fornecerá um quadro muito aproximado dos atributos de um sonho. Pois bem, vamos ao caso. Uma senhora que, embora ainda jovem, estava casada há muitos anos, teve o seguinte sonho, que ela estava no teatro com seu marido. Um lado da primeira fila de cadeiras estava completamente vazio. Seu marido lhe disse que Elise e seu noivo também tinham pretendido ir, porém só poderiam conseguir lugares ruins, 3 por 1 florim e 50 kreuzers, e naturalmente não poderiam adquiri-los. Ela pensou que não teria sido realmente nenhum prejuízo se tivessem conseguido. A primeira coisa que essa senhora nos referiu foi que a causa precipitante do sonho residia em uma alusão do seu conteúdo manifesto. Seu marido realmente lhe havia falado que Elise L., que era aproximadamente da mesma idade dela, há pouco havia contratado o casamento. O sonho era uma resposta a essa informação. Já sabemos ser fácil, no caso de muitos sonhos, assinalar uma causa desencadeante como essa do dia anterior, e que a pessoa que sonhou muitas vezes é capaz de estabelecê-la para nós sem qualquer dificuldade. Essa senhora, no presente caso, colocou à nossa disposição informações semelhantes para outros elementos do sonho manifesto, também. De onde veio o detalhe referente a estar vazio um dos lados das cadeiras? Era alusão a um evento real da semana anterior. Ela havia planejado ir assistir a determinada peça e por isso havia comprado seus ingressos com antecedência, com tanta antecedência, que teve de pagar uma taxa de reserva. Quando foram ao teatro, acabaram verificando que a pressa dela era bastante desnecessária, de vez que uma parte das cadeiras da primeira fila estava quase vazia. Teria sido suficiente a antecipação de comprar os ingressos se os tivesse adquirido no dia em que realmente se realizava a representação. Seu marido não deixou de gracejar com ela por ter tido tanta pressa. Qual era a origem do 1 florim e 50 kreuzers? Surgiu de uma relação bem diferente, que nada tinha a ver com a anterior, mas que também aludia a algumas informações do dia anterior. Sua cunhada receberá de presente 150 florins de seu marido e tinha tido muita pressa, a tola, de correr a uma joalheria e trocar o dinheiro por uma peça de bijuteria. De onde veio o em 3?
Ela não conseguia pensar em nada referente a isso, até que levamos em conta a ideia de que Lizzie, sua amiga, que noivara recentemente, era só 3 meses mais nova que ela, embora ela própria estivesse casada há 10 anos, aproximadamente, e a ideia absurda de adquirir 3 ingressos para apenas 2 pessoas? Ela nada tinha a dizer quanto a isso, e não quis referir mais nenhuma ideia ou informação. De qualquer modo, porém, ela nos havia fornecido tanto material nessas poucas associações, que foi possível, a partir destas, entrever os pensamentos oníricos latentes. Não pode deixar de chamar-nos a atenção o fato de ocorrerem períodos de tempo em diversos pontos das informações que nos deu sobre o sonho, e esses pontos proporcionam um denominador comum das diferentes partes do material. Ela adquiriu os ingressos para o teatro cedo demais, comprou-os superapressadamente, tendo de pagar mais do que o necessário. Assim, também sua cunhada estivera com pressa de levar seu dinheiro à joalheria e com ele comprar bijuteria, como se, de outra maneira, fosse perdê-lo. Se, além do em cedo demais e do em com pressa em que nos chamaram a atenção, tomamos em consideração a causa desencadeante do sonho, a notícia de que sua amiga, embora somente 3 meses mais nova do que ela, tinha, não obstante, conseguido um excelente marido, e a crítica à sua cunhada, expressa na ideia de que era absurdo ela estar com tanta pressa, então se nos apresenta quase espontaneamente a seguinte construção dos pensamentos oníricos latentes, dos quais o sonho manifesto é um substituto acentuadamente deformado. Realmente, foi absurdo de minha parte ter tanta pressa de casar. Posso ver, pelo exemplo de Elise, que também eu podia arranjar um marido, mais tarde. Estar com pressa demais foi representado por sua própria conduta de comprar os ingressos e pela conduta de sua cunhada, de comprar a bijuteria. Ir ver a peça pareceu um substituto de casar. Pareceria ser esse o pensamento principal. Talvez possamos ir adiante, embora com menos certeza, pois a análise não deveria prescindir dos comentários da pessoa que sonhou, nos seguintes pontos, que eu poderia ter conseguido 100 vezes melhor, com o dinheiro. 150 florins é 100 vezes mais do que 1,50 florim. No caso de colocarmos seu dote em lugar do dinheiro, significaria que seu marido foi comprado com o dote dela, e a peça de bijuteria, assim como os ingressos ruins, seriam substitutos de seu marido. Seria ainda mais satisfatório se o elemento real em 3 ingressos tivesse algo a ver com seu marido. No entanto, até esse ponto ainda não chegamos, por enquanto, em nossa compreensão do sonho. Descobrimos apenas que o sonho expressa o reduzido valor atribuído por ela a seu marido e seu pesar por ter casado tão cedo. Imagino que ficaremos mais surpresos e confusos do que satisfeitos com o resultado dessa primeira interpretação de sonho. Foi-nos dado demais numa primeira dose, mais do que somos capazes de enfrentar. Já podemos ver que não esgotaremos as lições dessa interpretação de um sonho. Apressemo-nos a separar aquilo que podemos reconhecer como novas descobertas firmadas. Em primeiro lugar, é algo notável a ênfase principal dos pensamentos latentes residir no elemento em estar com pressa demais, e nada disso se pode encontrar no sonho manifesto. Sem a análise, não suspeitaríamos de que esse fator desempenhasse algum papel. Parece, portanto, que no sonho manifesto é possível estar ausente aquilo que de fato constitui coisa principal, o centro dos pensamentos inconscientes. Isso significa que deve ser fundamentalmente modificada a concepção que tivemos do sonho inteiro. Em segundo lugar, no sonho existe uma combinação absurda, 3 por 1,50 florim. Detectamos nos pensamentos oníricos a afirmação de que foi absurdo casar tão cedo. Pode haver dúvida de que ideia foi absurdo e é representada pela inclusão de um elemento absurdo no sonho manifesto? E, em terceiro lugar, uma rápida comparação nos mostra que a relação entre os elementos manifesto e latente não é uma relação simples, está longe de ser o caso o fato de um elemento manifesto sempre estar no lugar de um elemento latente. Antes, o que existe é uma relação de conjunto entre as duas camadas, dentro da qual um elemento manifesto pode substituir diversos elementos latentes, ou um elemento latente pode ser substituído por diversos elementos manifestos. No que concerne ao significado do sonho e à atitude da sonhadora para com este, bem poderíamos classificá-lo de igualmente surpreendente. Realmente, ela concordou com a interpretação, porém estava assombrada com ela.
Não tinha consciência de como era reduzido o valor que atribuía a seu marido, e nem sabia por que tinha de desvalorizá-lo tanto. Assim, a este respeito muita coisa ainda existe por compreender. Com efeito, parece-me que ainda não estamos aparelhados para interpretar um sonho, e que primeiro necessitamos receber mais alguns conhecimentos e preparação. Obrigado por visitar o canal Total Audiolivros.